Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Irmãos Caverna, dessa vez um episódio extra, onde nós precisamos falar sobre uma coisa muito importante que aconteceu. Sim, muito importante, não sei, mas que exaltou os ânimos desses cavernosos, e a gente precisa comentar do que está acontecendo. Tião ou Mordecai, vocês querem dar uma introdução no negócio? Ou querem dar boa noite pro pessoal que está ouvindo e tudo? Alô? Alô? Você tá ouvindo? Tá meio falhando, mas desculpa, pode. Tô. Então, eu tava falando que a gente, sobre o assunto que a gente ia falar, queria saber se vocês querem dar uma introdução no tema. Então, aquele assunto que a gente já vinha falando, né? E a gente não queria. A gente combinou que a gente não ia falar mais, né? Que a gente não ia tocar no assunto, que a gente ia deixar isso pra lá, por questão de, o problema é do cara lá, o problema é dele, que se ele não. Porque a gente tinha comentado do questão do Ítalo, né? Do Ítalo Marcilli, que a gente ficava revoltado que antes de qualquer coisa, vocês podem ver aí, episódio antigo nosso, a gente já falava sobre que ele pegava muitos assuntos do ICLS e dava uma roupagem nova. Dava um pitaco aqui, mas era... isso. Mas não era um, assim... Claro, dava uma roupagem, mas dava pra ver que era... Aquele assunto ali era de lá. Não era assim... mas tentando, tu acha que é aquela coisa de... não pode falar a mesma coisa. Não, cara. Mas assim, se você... É assim, essa semana vamos tratar desse assunto. Na semana seguinte, que tal falarmos desse assunto? Como se nada, assim, né? Na cara grande. Pô, tava conversando aqui com um amigo. Que vocês gostariam de um assunto, desse assunto? Vamos supor, casais. O Gugu lançaram aquela live lá de 6 horas, se eu não me engano foi em outubro ou novembro. Acho que foi novembro. Na outra semana, o Ítalo foi e falou, eu tava conversando aqui com fulano e a gente teve uma sacada de falar sobre relacionamento, homem e mulher. Pô, cara, na moral. Aí tu vai ver, tipo assim, por quê? Por que ninguém pega essa parada? Porque o ICLS é muito pouco conhecido. o ICLS tem quantos mil visualizações? Por exemplo, naquele vídeo. Não, sim. E outra coisa, no YouTube. Não passa de 10 mil. E é no YouTube. E o Ítalo é forte no Instagram. O Instagram do CLS eu nem sei quanto que tem. Tem no quê? Pois é. É muito pouco. Enfim, nem sei, é muito pouco. Ele domina muito mais. Comparado ao Ítalo. Ele domina muito mais. E a questão toda é o seguinte, a gente... já há algum tempo... Deixa eu falar rapidinho. Tá, fala. Deixa eu só introduzir ainda, calma. Eu vou chegar aí nesse lado. E, pô, a gente falava assim, cara, podia citar a fonte também, né? Mas, cara, deixa aí, assim, a gente combinou que falou assim, cara, deixa pra lá. Porque, pô, dane-se também, dele, tem que chegar lá, o problema é dele, se ele não cita a fonte, pelo menos o conhecimento tá sendo passado pros outros, exatamente. Tal. Mas, o que acontece? Ele começou a falar mais besteira, e tipo, mais gente ouvindo a besteira dele e tal, e o que acontece? Eu falei com o Seu Caverna não tem Instagram, já tem muito tempo, eu falei com o Seu Caverna, cara, eu vou
vou tirar o Ítalo do meu Instagram, vou parar de seguir ele, porque eu seguia ele e tal, via as postagens, porque eu tava começando a cair numa de, tipo assim, olhar o que ele tinha, olhar só pra ficar, tipo assim, e eu, tipo assim, não só pra ficar julgando, mas eu olhava e via uma coisa do ICLS lá e ficava julgando ele, tá entendendo? Uhum. Aí eu falei assim, pô, cara, vou parar de seguir ele pra eu parar de julgar ele, pra parar de ficar falando mal, entendeu? Sim. Porque ele tava fazendo coisa que eu não gostava e tava seguindo pra quê? Parei de seguir. Aí acabou que essa semana aí fala. Mandaram Não, pra então, gente, né, uns prints mandar aí. pra gente uns prints aí sobre ele. Pô, ele falando, obviamente, da aula do Gugu, o que é o pão. Porque na aula do Gugu, chamado O que é o pão, que está dentro do ICLS, né, para quem é assinante, ele faz uma. Ele dá uma aula sobre, vamos dizer assim, vida cristã prática, né, na prática. E ele usa o termo, ele faz a analogia da vida cristã como o pão e o vinho. Tá certo? Sim. E o que acontece? Ele usa, para exemplificar a questão da vida cristã, o pão mesmo, né? O fazer o pão como a vida cristã, assim, o que cabe a nós como cristãos fazer, e o vinho como um nível mais elevado, etc e tal. É uma aula muito boa mesmo. Um amigo meu me mandou muito antes de eu conhecer esse LS, inclusive eu fiquei assim, abalado, um negócio impressionante. E dentro desse contexto, ele utiliza o termo você tem que procurar trigo limpo e fugir do trigo contaminado ou do trigo sujo. O que ele quer se referir quando ele fala de trigo limpo, trigo sujo? É você, vamos dizer assim, é o serviço religioso que você frequenta. Se você é cristão, o culto, ou desculpa, se você é evangélico, o culto, se você é católico, a missa. Você tem que procurar cultos ou missas que não tenham sacrilégio. E ele não entra muito em detalhes do que seja uma missa com sacrilégio ou um culto com sacrilégio, mas ele dá a entender, olha, você tem que prestar atenção, o que está de acordo com a lei da igreja? Sim, mas é literalmente É não isso, comer isso, veneno, isso. né? É literalmente não ficar engolindo veneno. Exatamente, exatamente. E o que acontece? Ele fala sobre isso. E ele começou a falar nos stories dele, criticando essa ideia. Tipo assim, desprezando, falando mal desse negócio de. Tipo assim, esse negócio de trigo limpo, isso é bobeira. Isso aí faz mal, não fique sabendo disso. E hoje, quando começaram a mandar os prints sobre isso, eu falei lá no grupo da gente, daqui a pouco vai aparecer alguém perguntando o que é esse negócio de trigo limpo, trigo sujo, e ele vai falar, aí vai começar a falar mal especificamente, vai citar, né, o ICLS, finalmente. Porque, cara, eu não sei de outra pessoa que já tenha usado esse termo assim originalmente, entendeu? Só o Google. Né? É igual você falar das 12 camadas da personalidade, não tô falando do Olavo, não. Né? Enfim, Valeu. E outra, não, rapidinho. Ele não só falou de bobeira. Ele falou, ele não falou só assim, isso é isso é bobeira. Não, bobeira. ele falou, não, isso é teologicamente Erro teológico, erro teológico, e deu nome pra caramba. Quem for ver as coisas que ele colocou, ele não só falou assim, ai bobeira, ele tipo assim, ele falou, fala aí, O cara botou assim, é real. Nessa soberba por trigo limpo, acabei ficando um ano sem sacre. S-A-C-R, o que é isso? Sacramento, deve ser sacramento. Aí ele respondeu assim, vocês ouvem qualquer merda enquanto o próprio Cristo falou que para deixar crescer o joio e o trigo junto, que ele iria separá-los e não vocês. Ainda Teve bem que você falou isso outro aí. que foi... Vai falar isso aí. Deixa eu só falar disso aí. Ele falou, não, eu vou falar agora olha a sua resposta. o que é trigo limpo. Tá.
O cara perguntou o que é trigo limpo. Ele é uma expressão poética para uma certa percepção teológica equivocada sobre a economia sacramental que tem feito mal a muita gente. Se você não sabe, não procure saber. Pois é. Vocês ouviram as aulas, né? Os estudos que eu fiz sobre o livro do Pai Nosso, certo? Eu digo, não estou dizendo quem está ouvindo a live, não, estou dizendo vocês mesmo. Mordecai e Tião. Sim, desculpa. E aí o que acontece? Olha só, eu achei impressionante isso. Primeiro, é uma linguagem poética de uma coisa assim, e que faz mal. Cara, parece lá aquele carinha lá, o coleguinha que veio aqui na reunião e falou, quando acabou todo o estudo do Pai Nosso, vocês ouviram, não sei nem se eu gravei, mas, né? Isso aí é uma visão holística, né, da Bíblia, não sei o quê. Tipo assim, dando, tá? Beleza. Outra coisa, quando ele fala ali, mas Jesus não mandou deixar o trigo e o joio crescerem juntos. Cara, olha só, quem puder, assine o CLS, veja lá, se em algum momento o Gugu fala nessa live dele sobre o pão, que é para você cortar o trigo. Se você vai numa missa, parece que ele tá falando assim, não, se você vai numa missa que tem sacrilégio, sei lá, denuncia eles, fale mal, faça aquilo acabar. Não é isso que ele tá falando. Inclusive... Totalmente ao contrário. Totalmente tem contrário. uma aula que ele o tempo todo ele fala assim, o tempo todo ele fala assim, olha, se você quer fazer de outro jeito, faz do jeito que você quiser. Ele fala isso o tempo inteiro na aula. Olha, se você não está acreditando em mim, faz do jeito que você quiser. Eu só não posso te garantir. E ele fala o tempo todo isso. Porque os santos sempre fizeram assim, os pais da igreja sempre fizeram assim desse jeito. E, inclusive, no começo da aula, antes de começar a aula, tem um caso que é relatado de um pessoalzinho que, que usou o nome do bispo para falar mal do CLS. Você lembra disso? Sim. E aí, o que o Google fala? Cara, o que o Google fala lá? Cara, esses caras aí estão errados. Ele encomenda a alma dos caras. Exatamente. Por quê? E quem conhece um pouco desse âmbito católico sabe muito bem que tipo de gente era esse grupinho. Era exatamente os fundamentalistas que acham que a missa tem que ser assim, assado, popopó, pipipi, popopó. Tanto que, pelo que eu entendi, se eu não estou enganado, mas pelo que eu entendi, essa galerinha é aquela galera bem tradicionalista, assim, fundamentalista, maluca, que eles foram no bispo, pelo que eu entendi na história, eles foram no bispo para meio que obrigar o bispo a fazer uma missa tradicional para eles. O que é absurdo mesmo, né? Então, olha só, o que ele está falando é que... Tá entendendo o que eu tô falando? Ele está acusando exatamente, né? Ele está dizendo que está acontecendo exatamente o que o próprio Gugu está combatendo. Enfim, fogo. E outra coisa. Rapidinho. E tem uma aula do ICLS, não, acho que é a aula 10, sei lá, uma aula lá, que até, se não me engano, Gustavo Abaditá, ele vai, tem um pessoal que vai conversar com um bispo lá, não entendo muito não, mas assim, um cara que cuida de uma região de igrejas, como é que é o nome, amigo? Acho que é bispo, né? Sei lá, Aí eles vão conversar pro bispo, tipo assim, trazer padres, não, sei lá, pra missa ser, pra missa de perto da casa ser do modo tradicional. Cara, ele gasta 1 hora para explicar pro cara que não é assim que vai se resolver. Uhum. Ele fala que para você você não pode, isso não se pede. Isso é uma ação que o povo da igreja que quer a missa do jeito certo, que tem que ser, que a religião manda, que está escrito lá nos dogmas, sei lá como é que é, mas ele cita como deve ser uma missa. Se está fora daquilo ali, ele diz, é sacrilégio. Não sou, ele fala, não sou eu que estou falando. É
O Código de Direito são- Canônico. Isso. São documentos oficiais da igreja. Então, não é ele que tá falando. Não é ninguém. Ele só tá falando assim, procure. Não é as nada melhores de visão listas. poética sobre. Não. É documento escrito lá no site E- do Vaticano se você quiser pegar em português. Aí o que é buscar trigo limpo? É você não ir nesse tipo, na tal tipo de missa e nessa tipo de missa. No correto. Não tem na sua cidade? O que você deve fazer? Você deve ir no bispo? Não. Ele falou, procura uma que tenha. Uma que Uhum. seja certa. Aí 20 quilômetros da minha casa. Ué, fazer o quê? Você quer o quê? Você quer ficar sem missa ou quer ir numa missa ruim? Ou você prefere ir na missa ruim? Vai na missa ruim, cara. Ninguém tá te obrigando. Faz o que você quiser. Mas, ué, você quer trigo bom? Você vai na missa boa. Aí o que acontece? Isso é uma estratégia para você encher a missa boa de membro, de gente. Que aí o bispo vai olhar para a missa, para essa missa, ó, tá enchendo. Como é que é? A missa é certa, então eu vou começar a investir mais na missa certa do que na missa errada. Exatamente. Que o cara tem visão pecado. de administrador, vamos dizer assim. Virou pecado. Né? E o negócio é o seguinte. Porque tem muita gente. Aí tem um monte de depoimento lá que eu vi. E porque eu fiz isso, eu demorava sei quantas horas para ir numa missa lá que era boa, e aí eu comecei a perceber que eu estava sendo soberbo. Foda-se, meu irmão, o problema é seu. Aí o cara tá tratando um cara que fez uma coisa certa, e porque fez uma coisa certa. Mas caraca, olha só. Não, peraí, deixa eu falar. Tipo deixa assim, eu falar. pô, comecei numa. Deixa eu falar. O cara tava lá. Não sei o que. Cara, olha só. Ei, cara, não, isso é tão. Putz, é igual você. Sei lá, então, pô, por esse critério, você vai ir falando que todo mundo tá errado, até a Bíblia, porque quanta gente seguindo a Bíblia faz coisa errada. Porra. É fogo, cara. É muito complicado. Eu tava comentando isso com o negócio, que é o seguinte. Só dá para você dá para você dizer que o Ítalo ele tem qualquer intenção ou qualquer situação, menos que ele tá na ignorância, que ele tá no desconhecimento ou qualquer coisa assim. Porque, mano, tudo que a gente tá falando, cara, a gente é um bando de carioca semi-analfabeto, cara. A gente não estudou tanto quanto o Ítalo. A gente não tem o tanto conhecimento que ele tem. A gente é aluno do ICLS há muito menos tempo que ele. Então, olha só, tudo que a gente está falando aqui não é novidade. E só para deixar claro antes do Tião falar de novo, eu queria deixar claro uma coisa, olha só. Isso aqui não tem como intenção de esculachar o Ítalo, falar mal, nem falar mal dele. Eu estou muito preocupado e triste. Eu, igual no grupo lá que eu faço parte, falou assim, gente, a gente tem que orar por isso. Eu estou orando, porque eu estou muito preocupado e triste com isso. De verdade. Porque o Ítalo me ajudou muito já. E todo mundo aqui sabe, e quem me acompanha no Twitter também sabe, que quantas vezes na época que ele era cancelado pela turminha, pelo pessoal do Twitter lá, cocô na calça, porque é filho de papa, sei lá, descendente de santo, esse cara é maluco. Cara, eu defendi ele naquela época porque eu aprendi uma lição com o professor Olavo, de que aquela pessoa que te ajuda, que foi seu professor, que te ensinou alguma coisa importante, é seu dever defender ela. E eu defendi ele. Entendeu? Agora, ele fica de bobeira com o Gugu? Desculpa, eu vou defender o Gugu. Eu não vou esculachar, não vou falar, não vou cuspir no prato que eu comi, porque eu já fui muito ajudado por ele. Muito. Entendeu? Sim. Tá certo, correto, cara. Agora, porra, tá muito complicada a situação. Muito complicada. Eu não estou entendendo qual é a dele. Eu sei o que não é. Não é ignorância, desconhecimento, ingenuidade. Não sabia. Não, ele sabe. Ele sabe tudo isso que a gente está falando. Pode falar aí. Então, cara, e isso aqui que a gente tá falando, sem querer,
calhou de acontecer logo após um desabafo do Thales. Não tem nada a ver, porque a gente já falava disso há um tempo atrás, antes do Thales falar aquilo sobre grupo, certos... quem é do grupo sabe. Certos grandes nomes do conservadorismo que lançam coisas espetaculares, copiando o CLS, são alunos e são clientes e são isso, aquilo, aquilo outro. Também. Não, assim, não é coincidência porque a gente observa as coisas, né, cara? Tipo assim... é coincidência no nível é coincidência no nível seguinte, olha, quando eu pego uma semente e eu jogo no chão e jogo água, daqui a um pouco ela cresce. Olha que coincidência, né? Pois é. Assim, é coincidência no caso de ser tão próximo a vez que a gente falou. Por exemplo, a gente falou, deve ter sido em dezembro. Entendi. Tipo assim, a gente falou em dezembro, o Thales falou agora final de janeiro. Uhum. Foi próximo, e aí acabou que ficou meio parecido. E acabou que a gente tá falando disso agora por conta de que o Ítalo tá falando. Agora tá explícito, só falta falar. Tá Gugu, isso ele só falta falar isso. Sim, porque a gente decidiu que a gente não ia tocar nesse assunto, por quê? Porque a gente deixou pra lá, porque não ia ficar marretando o Ítalo, que é um cara que a gente sabe que, a gente gosta. Aquilo que você falou, a gente gosta dele, caramba. Mas só que, entre o Ítalo e o Gugu... Desculpa, Gugu. Gugu 100-0, entendeu? Porque, cara, é um cara que ensinou ele, tá ligado? Foi o Olavo. Irmão, não vem não que muita coisa você bebeu daquela fonte ali e não foi só do Olavo. Do Olavo também. O vô é o máximo, mas só que o Gugu tem muita coisa para passar e com certeza muito do que ele fala vem dali. Então, cara, ele falar merda também do... isso aí não deixa pra lá. Falar merda do... deixa pra lá. Falou alguma besteira antes, a gente decidiu não falar, mas essa aí, porque categoricamente só o Gugu fala disso praticamente, que a gente saiba e que é público, e sobre o trigo, e ele, essa analogia, essa questão do trigo e o joio não tem nada a ver. Nada a ver, cara. Ele usou de pretexto, sem contexto, para marretar o ensinamento. E isso aí eu acho muito injustiça, cara. Isso aí é mau caráter, mano. Porque ele sabe que não tem nada a ver com o ensinamento de trigo limpo e trigo bom. E ele, alguém veio falar, o que é isso? Aí falou assim, isso, aquilo, outro, mas não procura saber, não. Pois é. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, né, bicho? E outra, alguém... é sacanagem. Não, e o que tá me preocupando, assim, cara, ele tá no nível da galerinha que ficava lá enchendo o saco do CLS, o pessoal dizia assim, gnóstico, perennialista, sabe aquelas porcaria? O pessoal até brinca, né? A tropa da gnose, chegou a tropa da gnose. Porque ele falou lá, tipo assim, não, que isso, né? Fique aí não abandone a simplicidade da nossa fé, porque Jesus não deu conhecimentos ocultos. Porra, mano, na moral, cara. Conhecimento oculto, cara. Olha só. Houve a aula do que é o pão. Não tem nada ali que já não esteja na Bíblia. Ele só explicou de um modo bem facilzinho pra gente entender. Porque só, o processo de fazer um pão, pega farinha, moe, trigo, joga água, amassa, assa. Que porra de oculto tem nessa porcaria? Que merda! O cara só tá falando o que já tá lá de uma outra linguagem. Puta que pariu, o negócio... Cara, eu fico muito puto, cara. Porque, olha só, ele falando esse negócio de não liga porque não tem nada de oculto. Ele tá chamando... Não pode falar, né? Ele tá insinuando ao que me parece, na minha opinião, parece que ele tá querendo dizer que sim, o CLS tem uma coisa de diagnóstico. Porque essa coisa de conhecimento oculto é coisa de gnóstico. Até onde eu sei. Mas sério mesmo, cara?
Sério mesmo vai chegar nesse nível de chamar ICLS diagnóstico? Puta merda, né? Não, então fala, cara. Fala. Sabe por que não fala? Por que ele não fala? Ó, essa galera aqui, ICLS, é uma galera que vocês não devem seguir por conta disso. Por que manda não pesquisar? Porque ele sabe que o bagulho é de verdade. E ele tá com alguma raiva. Essa é o que eu penso. E a minha hipótese, a minha humildemente hipótese. Sabe por quê, cara? Porque, pô, ele não cita quem fala. Porque se ele citar, aí, meu amigo, citou quem é? Quem é? O Gugu. Aí, todo mundo que segue ele, pô, vai lá no Gugu, vai saber quem é, vai saber o que se trata, o que é. Pô, irmão, eles vão ver assim, caraca, é a mesma coisa que ele ensina. Ué, isso aqui? O que tem de oculto aqui? Fazer pão, oração, esmola. Oração, jejum, esmola. Nossa, que coisa oração, que coisa secreta. Esmola. Isso aqui é o pão. O que é o trigo limpo? Participar de missa correta. O que é triturar o trigo? É isso. E, cara, aí vamos falar assim, peraí. Aí, nego, mas por que oculta tudo? É uma pergunta. Por que ocultou? Por que pediu pra não se aprofundar? Por que pediu isso tudo? Uma pergunta. Lembrando nosso professor. Pergunta, né? Pois é. Eu gosto do meu professor que ele só arruma briga com adventista. E com ETs. Tá certo, cara. É isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Cara, não. Só. Não, acrescentar não. Caraca, tem gente pra caramba vendo agora que eu vi. Agora tu vai rendendo, safado. Eu não, tô com dor de cabeça pra caraca. Rapaz. Enfim. Até teve só pra finalizar, eu achei engraçado, teve um cara que falou num grupo aí que. Como é que. Agora eu tô vendo o chat e tô ficando distraído. Eu vi um cara falando no grupo que, pô, fiz o eixo, e aí eu fui ver que era basicamente tudo que tá no ICLS. E, pô, sacanagem, né, cara? Ué, é 10 conto, né, cara? O eixo eu acho que foi 10 conto. Pois é. Cara, então, e voltando, o ICLS, 30 mRs por mês. Uhum. Até nisso ele imita. Guerrilha também é 29,90. Não queria falar nada, mas tô zoando. Não, assim, cara, é aquilo. Pô, cara, eu acho só o mau caráter é não falar de onde tira, não falar de... Não é só isso, né? E nem precisa... Não o negócio, mas ao mesmo tempo é também falar... falar aquela besteira de pô, usar de um pretextozinho, aí ele acabou, tipo assim, é porque ele não citou, né, cara? Mas ele usar daquele pretextozinho de joio e trigo, não crescer. Um monte de testemunhos de que a pessoa virou soberba porque procurou um trigo limpo. Caramba. Pô, você acha que tem um monte de gente soberba porque tá dando esmola? Não tem um monte de gente soberba porque tá orando, que tá rezando? Não, não tem um monte de gente soberba, não tem ninguém soberbo porque tá perdendo peso no programa dele de emagrecimento. Tomar no cu. Porra. Eu vou lá, cara, eu vou acabar essa live aqui, senão a gente vai acabar cometendo um crime. Calma, cara. Fica calmo. Tá eu já tô estressado pra caralho. Xingando pra caraca, eu falei que não ia xingar mais, tava um tempinho aí sem xingar, agora essa merda aqui, eu xingando pra caralho. Que é dias sem acidente. O Cariel voltando pra zero. Estava assim quantos dias sem palavrão, agora puf, zero. Zero de novo. Cara, então, é só uma mensagem, cara. Siga o ICLS. Pô, dá força pros caras, porque, pô, força de dinheiro mesmo.
assinar, cara. Vai lá e assina, vê, cara. pô. E outra, ore pelo Ítalo. Pô. Eu tava até falando aqui. Olha, eu tô orando por ele, não é porque... Por nenhum motivo. Sabe por que eu tô orando por ele? Porque eu vejo ele, aquela mulher dele, aqueles filhos dele todo, aquela família bonita pra caraca, eu falei assim, cara, isso não pode ruir. Isso não pode dar errado, sabe? Não pode... Cara, que... É um puta de um exemplo pra todo mundo, cara. Eu fico preocupado mesmo, falei assim, cara, isso aí tem que ficar bem. E a gente sabe como é que são as coisas, assim. Um abismo puxa o outro, cara. Eu não quero ver esse negócio acabar, tá ligado? Pois é, Não cara. porque eu vou ficar afetado. Ai, se ele acabar, ai, se ele acabar, eu não acredito. Não, eu vou continuar acreditando. Só que eu não quero. Eu quero que essa coisa boa continue boa. Pois é, cara. E é isso aí, cara. É assinar o ICLS mesmo. Porque, pô, é aquilo ali que é a essência mesmo da parada, tá entendendo? Exatamente. Pô, só quem ganha é você. Quem assinar é só quem ganha. É exatamente. É isso aí. Isso aí, gente. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.